Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aulinha. Nós vamos pegar o nosso livrinho de matemática, nós vamos revisar e também vamos fazer a correção das páginas que foram para casa, tá certo? E o nosso conteúdo fala do quê? Ainda lembram, né? Sobre medidas de comprimento. Isso mesmo, estamos estudando medidas de comprimento. Tá certo? Ainda estão lembrados o que é a medida de comprimento? Então, vejamos aqui, ó. O que é uma medida, né? Vejamos aqui. Medir é comparar a grandeza com referência a um padrão de medida. Ou seja, nós vamos poder estar medindo objetos, estar comparando alguns objetos, à medida que a gente está medindo esses objetos, tá bom? Isso que medidas, elas são baseadas no corpo humano. Ou seja, como assim? Isso foi agora? Não. Antigamente, as pessoas utilizavam partes do corpo, tá? Do nosso corpo, para fazer as medições de objetos, até mesmo na construção de casas, tá certo? Ou de terrenos, na medições de terreno. Então, eles utilizavam, tá? Partes do nosso corpo. Como podemos ver aqui algumas, ó, a polegada, palmo, tá? Os passos, né, que faziam a jarda, né, que é bem antigo, tá bom? Quando a gente fala nessas medidas, quer dizer que essas medidas existiam, ó, há muito tempo. Hoje ainda existem? Existem. Muitas pessoas ainda utilizam esses métodos de medidas, apesar de já terem aparecido instrumentos, tá? Para fazer medições. Agora, para medir as coisas. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? De objetos que utilizamos e também ainda medimos com partes do nosso corpo, tá? Como aqui nós temos o quê? A mão e os pés. E também utilizamos o dedão, né? Que é a polegada, para medir, fazer as medições. E também aqui temos o quê? Fita métrica, a trena e o metro articulado e régua, né? A nossa reguinha da escola, tá? Utilizamos ela bastante, às vezes para fazer algum trabalho ou até para um objeto que você tenha em casa, tá? Então, utilizamos a nossa régua, tá bom? Agora, vejamos. Aqui nós temos alguns tipos de trena, né? Que aí foram sendo modernizadas, vindo outras, tá? Para facilitar, tá bom? A vida dos seres humanos, tá? Porque antigamente as pessoas utilizavam a palma da mão, né? O palmo, e aí demorava muito, né? As pessoas ainda usam para fazer as medições de alguns objetos pequenos, né? De porte pequeno. As passadas, aonde costumamos ver ainda? Em campos de futebol, né? Às vezes no campinho mesmo, tá? Na quadra, que aí vão fazer a medida quando vão bater pênalti, né? Aí as pessoas fazem o quê? Vão lá dar as passadas para fazer a medição, para poder colocar a bola. Vocês já viram, não é? Então, ainda se utilizam, né? E agora vejamos o quê? Algumas trenas que tem, tá? É a quantidade X de metros. Vejamos então. Temos trenas com 3 metros, com 5 metros, 8 metros. E aqui embaixo nós temos o quê? Já outros tipos de trena, tá? Nós temos aqui uma que é no modelo de fita e temos outra aqui que é a trena digital. Vocês já viram? Então, existe a digital para facilitar ainda mais a vida de nós seres humanos, tá bom? Na hora de medir. Fita métrica. Quem é que utiliza essa fita métrica, né? Normalmente essa fita métrica ela só vem até 150 centímetros, tá? Ou seja, 1,5 metro, como falamos, né? Então, quer dizer o quê? Que vem só até 150 centímetros, a fita métrica. Quem utiliza? As costureiras, tá? Costureiras, elas costumam utilizar a fita métrica, tá bom? Em suas costuras, tá certo? Aqui nós temos o quê? Nós temos também, né? Quando a gente fala de
centímetros, logo lembramos de quem? Da régua. Isso mesmo, né? Utilizamos muito a nossa reguinha. Então, quer dizer o quê? Também usamos o centímetro e o milímetro para medidas menores. Então, utilizamos a nossa régua, né? Então, aqui nós temos mostrando centímetros e também os milímetros. Olha só, para chegar até 1 centímetro, quer dizer o quê? Que nós vamos contar estes milímetros aí que está marcado de vermelho. Para chegar a 2 centímetros, do mesmo jeito, vamos marcar aí de vermelho. Para chegar a 3 centímetros, também temos que contar. A 4 centímetros e a 5 centímetros também, tá certo? Aqui nós temos o quê? A unidade padrão de medida de comprimento é o metro, tá? E para chegarmos a 1 metro, precisamos de quantos centímetros? Precisamos de 100 centímetros. Então, 100 centímetros correspondem a 1 metro, tá certo? 100 centímetros correspondem a 1 metro. Agora, vejamos. Quando falamos em centímetros, quer dizer o quê? Que começa lá de 1 centímetro e vai até 99 centímetros, tá? Porque quando passa de 99 centímetros, quer dizer que nós já vamos chegar em metros. Aqui está mostrando o quê? Que é de 10 em 10. Olha só, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros, 70 centímetros, 80 centímetros, 90 centímetros, tá? Então, aqui nós estamos falando de quem? Dos centímetros. E aqui nós temos uma imagem mostrando, tá bom? O que eu acabei de falar sobre os centímetros, tá? Que é de 10 em 10. Observem aí. Nós temos 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros, 70 centímetros, 80 centímetros e 90 centímetros. Podemos falar 100 centímetros, 110 centímetros? Podemos sim, tá? Podemos sim. O que eu quero que vocês observem aqui? O que eu quero que vocês observem é que quando chega a 99 centímetros, que pulando para 100 centímetros, quer dizer o quê? Que já chegamos a 1 metro. Se eu coloco 110 centímetros, quer dizer que vou ter 1 metro e 10 centímetros, tá bom? Mas o que eu quero que vocês observem aqui é que quando chega em 99 centímetros, pulando para 100 centímetros, tá? Quando chegar lá no 100, já temos 1 metro, ok? Vão lembrar, né? Vejamos aqui no próximo. Praticando. Vamos ver se vocês realmente vão lembrar. Ligue os objetos ao instrumento adequado para medi-los. A régua. O que podemos medir com a régua aqui? Um muro? Um lápis? A sala? Elástico? Borracha? Então, a régua é utilizada para fazer a medição de pequenos objetos, não é assim? Então, vejamos aqui. Quais são os pequenos objetos que temos aqui? Nós temos o lápis, que pode ser medido com a régua, e temos a borracha, que também pode ser medido com a régua. E com a fita métrica, o que podemos medir? Um muro? Uma sala? Um elástico? O que a gente pode estar medindo com a fita métrica? Quem é que trabalha com a fita métrica, hein? Vejamos então. Podemos medir o elástico. É só lembrarmos, tá? Quem é que trabalha com a fita métrica? Quem é? A costureira. Então, quem trabalha com elástico? A costureira, tá? Para colocar nas roupas, tá? É só lembrar quem é que utiliza a fita métrica, tá? A régua, podemos utilizá-la onde, né? Ou seja, lembrar que a régua é para fazer a medição de pequenos objetos. Fita métrica, quem utiliza é a costureira,
tá bom? Então, vamos lembrar. A trena, podemos medir o quê? O muro e a sala. Podemos medir? Sim, podemos medir. Quem utiliza a trena? O pedreiro. Então, o pedreiro, ele vai construir um muro, levantar um muro, não é assim? E ele vai construir uma sala. Então, ele precisa do quê? Da trena para fazer as suas medições, ok? Então, vamos lembrando aí quem é que utiliza esses materiais na hora de suas medições. Vejamos então. Na sala de aula, todos os alunos conferiram sua altura. Veja a altura de alguns. Então, vejamos aqui. Nós temos aqui Pedro, tá? Que tem quantos metros? Tem 1,10 m. E temos quem? Marina, apenas constando aí que ela tem 90 centímetros. E temos quem mais? João. João está medindo quanto? 1,20 m, tá bom? Então, já temos as medidas aí dos meninos, tá? Agora, vamos para onde? Para a pergunta da letra A. Bora lá? As crianças que medem mais de 1 metro, ou seja, passou de 1 metro. Quem é? É o João? É o Pedro ou a Marina? Quem são essas crianças que medem mais de 1 metro? Bora ver? Então, vejamos. Pedro e João. Porque Pedro, ele está medindo 1,10 m. Então, já passou de 1 metro. João, 1,20 m. Quer dizer também que João passou de 1 metro, tá bom? Vamos lá para a próxima. Marina tem menos de 1 metro. Quanto falta para ela atingir 1 metro? Se ela tem 90 centímetros, quer dizer que vai faltar quantos para poder chegar a 1 metro? Vocês lembram lá do slide anterior que a gente estava contando de 10 em 10 que 1 metro precisa de 100 centímetros? Vocês lembram? Então, a Marina só tem 90 centímetros. Para chegar até 100, vai precisar de quantos centímetros? Façam as contas aí. Eu espero. Fizeram? Chegaram ao resultado? Então, vamos lá. 90 centímetros Marina tem. Para chegar a 1 metro, ela vai precisar de quantos? 10. Então, falta 10 centímetros. Entenderam aí? Então, 90 mais 10 quer dizer que é igual a 100, tá? 100 centímetros. Então, se chegou a 100 centímetros, quer dizer que ela vai ter 1 metro, ok? Muito bem. Agora, essa atividade aqui foi para casa. Vocês lembram? O que era para fazer aqui nessa questão? Observe os objetos e faça uma linha vermelha que represente a altura e uma linha azul que represente a largura de cada objeto. Então, vejamos. Nós vamos fazer a linha vermelha na altura do primeiro objeto. Então, quando a gente fala altura, quer dizer que ela vai estar na vertical. Quando vamos falar que ela está representando a largura, quer dizer que nós vamos colocar na horizontal, deitado, tá bom? Então, vejamos aqui, ó. A linha vermelha na vertical e a linha azul na horizontal, tá certo? Fizeram assim? Muito bem. Agora, vamos para o armário. Bora lá? Linha vermelha na vertical e linha azul na horizontal. E a escada? Como é que é a escada? Linha vermelha na vertical, em pezinha, e a linha azul deitadinha, que é na horizontal. Muito bem. 2. Observe o eixo da altura dos objetos do gráfico da questão anterior, tá?
Aí vejamos aqui, responda as perguntas. Qual o objeto mais alto? Qual era o objeto que era mais alto lá? Vocês lembram? A escada. Muito bem, a escada era o objeto mais alto dos três lá. Qual o objeto mais baixo? Quem era o objeto lá mais baixo? A cadeira. Muito bem, se colocou a resposta dessa forma aqui, está de parabéns. Vamos para a próxima? 3. Observe os objetos no gráfico abaixo. Nós temos aí o quê? A altura, o comprimento e a largura. Então, nós vamos observar a altura, comprimento e largura, tá certo? Nós temos aí o quê? O dado, nós temos uma caixa e nós temos um baú. Mas aí embaixo está perguntando o quê? Está pedindo o quê para você fazer? Agora, escreva o nome de cada objeto na ordem do mais curto ao mais comprido. Ou seja, você vai observar o comprimento aí destes objetos, tá bom? Quem é o mais curto, quem é o mais comprido, tá bom? Então, vamos observar. Quais foram os objetos aí? O primeiro objeto que você colocou. Vamos ver se você acertou? Dado, muito bem. Caixa e o último, baú. Então, esta é a ordem correta. O dado é mais curto que a caixa e a caixa é mais curta que o baú, tá bom? Então, se colocaram dessa forma, estão de parabéns, ok? E acabamos por aqui. Na próxima aula, nos veremos, tá bom? Com mais revisão deste conteúdo. Terminou a aulinha? Reveja lá no livro o conteúdo, repasse com seus pais, tá bom? Para poder entender melhor este conteúdo, ok? Então, nos vemos na próxima aula. Tchau!